Boa noite. Olá! Boa noite. Boa noite! Vamos testar a conexão, tudo Isso, certinho. A galera tá vamos lá. entrando, esperar um pouquinho. O Nick entrou. Gold Boutique é Gold Boutique. Acho que é assim que pronuncia. Entrou. Muito obrigada. Bem-vindos, bem-vindas. Eu não estou conseguindo visualizar. É, deve entrar. Fez a conexão, né? É, a Aline já está chegando também. Também. Acho que a gente já pode começar, né, Maria? Se apresentar, falar um pouquinho, né, da gente, da Humano. O que você acha? Deixa eu ver se entra mais alguém. Dá um minutinho, né? Às vezes a conexão. Deixa eu também entrar por aqui. Peraí, pra gente. Deixa eu ver se vai. Peraí, só fechar aqui para não dar microfonia. Pessoal, fala aí se vocês estão escutando bem, se o áudio tá bom, se a imagem tá boa, se a gente está travando, se a gente não está travando. Dá esse Dá feedback um para a oi, gente, boa por noite. favor. Vamos curtir a Vamos live. Quem está curtir. O online, pessoal tá vamos entrando, curtir tá entrando. para chamar a atenção do povo para entrar. É. A Aline entrou. A Aline precisa fazer só o convite para aceitar ela. Eliane falou que tá ouvindo bem por aqui. Olha, cortei o cabelo para vocês, gente. Olha, tá vendo? Só para a live de hoje. Eliane tá ouvindo bem. Ah, A legal, Aline, Eliane. a Aline entrou, precisa de fazer o convite, né, Fê? Então, você lá em cima, porque, gente, a gente é muito desconectada de live, tá? A gente está Ah, começando nessa eu tenho que função convidar agora. ela? Peraí, gente, só um É, pouquinho, tá? Organizadores, quem está assistindo, a Aline Tuxia, como é que eu convido clica em ela? cima dela que eu acho que. Entrar ao vivo com a Aline Tuxia. Uhul! Isso! Ê! Vamos lá! Vamos lá. Foi! Ê! Chegou! Pronto. Oi, Aline! Oi, Olá! descabelada. Tá Tranquilo. linda! Aline. Pessoal, muito boa noite. Em primeiro lugar, a gente queria agradecer muito vocês estarem aqui hoje na próxima quinta-feira, porque era na quinta-feira passada, né? Aquilo que a gente contou foi real. Tem gente na live aqui que mora na cidade que a gente estava. Eu ainda estou nessa cidade. Eliane está aqui, Monique, tem uma galera. A Fernanda veio. Eu acho que ela veio testar a relação, tá? Essa é a verdade, tá? Fernanda veio para a gente gravar vários conteúdos. E começou a fazer aquela chuvinha. E aí, aqui eu toda preparada, a live vai ser legal. Quando acabar, já fazer um vídeo. Gente, ela ficou 2 dias na minha casa. 2 dias na minha casa. Tipo, não tinha roupa, tinha escova de dente. Foi assim, a cidade parou e aí a gente testou essa relação. Eu não quero casar com a Fernanda, só quero ela como minha Ai, sorte. também. Mas deu Deixa essa super função pro certo. Valdir. Deu super certo. Então, assim, nossas desculpas, minha da Fernanda, mas foi o Foi clima. A terrível. Aline, Foi. parceirona, tadinha, ficou lá esperando. E ela estava em outra cidade, ela estava no Rio de Janeiro. E aí foi super compreensiva. Então, Hoje nós... a gente brinca, mas foi brabo. Eu mandei um vídeo, inclusive eu mandei um vídeo para a Fernanda essa semana, que o primeiro vídeo ela falava assim no vídeo: não, não, gente, já vai passar a chuva. Já levou 2 dias. E ela falava assim: não, já, otimismo o desespero dela. Não, Tem gente, a que chuva já ser. vai passar. Bem, pessoal, a gente queria aqui fazer uma abertura, né, da nossa live, né? Deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Eu Tá sou Maria gravando? Tomar. Tá gravando? Não, aonde grava? Grava. Peraí, tá Eu vendo? acho que grava no final, quando finaliza, é, tem um ícone que você grava a live. Aqui ainda não apareceu. Eu vou testando aqui. Quando vocês estiverem falando, eu vou ver se tem alguma coisa diferente. Então,
nosso boa noite. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Para quem não me conhece, eu sou Madelon Mar, especialista em liderança e formação de pessoas, né? Amo o que eu faço. E a gente vem desde o ano passado, eu e Fernanda, a gente já se conhece há muito tempo, não de uma relação direta, a gente já contou para muitos, e a gente uniu os nossos propósitos. Fê vai contar um pouquinho dela, eu contando um pouquinho de mim. Então, a nossa ideia é trazer essas lives para que a gente possa compartilhar com todo mundo conhecimento. Deixa eu tirar o áudio aqui. Que a gente possa compartilhar com todo mundo o nosso conhecimento, trazer convidados, né? E que seja uma live gostosa, de compartilhamento de informação, divertida, e que essa 1 hora passe muito rápido. Tá valendo aquela dica que eu dei na semana passada. Quem quiser pegar a taça de vinho, manda ver para ouvir a gente, para que o papo seja muito gostoso, né? Conta aí, fala um pouquinho, Fê, pra gente. Boa noite, pessoal. Eu sou Fernanda Brandão, sou psicóloga, sou gestora de RH. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o segmento do apoio marítimo, né? Que é um segmento que eu trabalhei por muito tempo e o que eu hoje sei, devo muito à minha amiga convidada, Aline Tsuchiya. Boba. Aprendi muito com a Aline, porque vocês imaginem, eu trabalhava no recrutamento de seleção, no RH, em determinado momento eu fui para a área dela e foi ali que eu aprendi os bastidores, né, desse segmento que eu amo e que ainda tenho vínculos, né, mas não diretamente. Então, agradeço muito, sabe muito, essa minha convidada conhece muito sobre o assunto, né? E hoje vamos compartilhar e matar algumas curiosidades, né? Desse tema tão falado, principalmente agora que está se aproximando aí maio, né? Onde realmente essa implementação dos riscos psicossociais vão valer de fato, né? E a gente trouxe a Aline para entender um pouquinho como esse segmento está se organizando diante a esse cenário e falar um pouquinho sobre riscos psicossociais também, né? Como é que é isso? Como é que isso é falado dentro desse segmento, dentro do apoio marítimo, no mar, né? Na gestão, enfim. Conversar um pouquinho, ter essa troca com a Aline. Vamos lá, Aline, se apresenta. Quem é você? Bom, deixa eu corrigir meu sobrenome, né? Porque me chamaram de Tchujuji, né? Eu sou a Aline Tsuchiya, né? Alguns já me conhecem aí no mercado offshore, né? Já esse sobrenome incomum, né? Mas é um sobrenome filha de japonês. Meu pai é japonês. Trabalho há mais de 15 anos no apoio marítimo, né? Mas minha primeira formação, por curiosidade, é engenheira agrônoma, né? Não tem nada a ver com a área. Depois de algum tempo, aqui em Macaé, eu resolvi voltar para a escola e fazer engenharia de segurança do trabalho, que foi aí onde começou toda a minha carreira de saúde e segurança do trabalho, né? Uhum. Trabalhei em algumas empresas de apoio marítimo, voltei para a indústria, né? Passei um tempo na indústria, umas empresas grandes também, e voltei e falei, não, eu sou apaixonada pelo offshore, vou voltar para o offshore e consegui voltar, e estou aqui de volta, né? Que bom. Com todos vocês. Isso. Aline, como é que tá aí, né, esse tema da implementação, né, no segmento? E assim, eu trabalhei muito tempo também nesse segmento, eu sei que é um segmento ainda muito masculino, né? Muito de urgências, muito, né, pesado. Então, eu lembro que existia na minha época ainda muito tabu quando se falava de saúde mental, né, de prevenção, né, de riscos psicossociais, né, não com essas palavras, mas na época existia muito preconceito, né, e era um preconceito um pouco estrutural, né. E me conta como é que está esse cenário hoje.
Eu vou te dizer que depois da pandemia a gente amadureceu e melhorou muito, né? A pandemia trouxe o conceito de saúde mental que não existia antes, né? Então a gente passou a tratar desses temas durante a pandemia, após a pandemia, e as coisas foram melhorando, né? É, Então, eu acredito que não seja um tabu, mas ele influencia muito a saúde mental influencia muito no dia a dia do trabalho, né? Nós não somos duas pessoas, né? Hoje aquela máxima de dizer que os problemas ficam lá na porta do trabalho, lá atrás, a gente sabe que isso não existe, né? A gente traz os problemas para dentro da empresa e o que a gente faz é tentar, hoje em dia, ajudar as pessoas, né, a entender melhor quais são os lugares que ocupam esses problemas de saúde mental. Mas tabu não é mais, não. A gente já consegue conversar com todas as linhas, né, as hierarquias, sem problema. É claro que tem um ou outro que vai apresentar, vai entender que aqui uma resistência, mas é comum, né? Em qualquer lugar a gente vai sempre ter alguém resistente. Uhum. Aline, eu tenho uma curiosidade, né? A gente, quando fala hoje de uma rotina, eu não sou do segmento offshore, né? E aí eu tenho uma curiosidade, eu queria que você contasse. Quando hoje a gente fala de conflitos, abalos emocionais, estresse, exaustão, você fala, vai para casa. Vai para casa que você não está bem, vai descansar, não tem problema, amanhã a gente retoma a rotina. Não Como é posso que é dizer isso? isso. Como é que é isso do teu negócio? Que você fala assim, não dá para ir para casa porque tem água aqui do lado. Conta pra gente como é que é essa rotina do dia a dia. Como é que é essa... Não deve ser fácil, né? Nossos marítimos, você não pode dizer, vou para casa, né? Estou rodeada de água há não sei quantas horas de navegação, com uma internet não muito legal, e eu não vou conseguir voltar para casa. Então, respira, pensa e continua. Só que eu sou da área de SMS, né? Nem sempre isso funciona. Eu posso transformar isso num problema de acidente, né? De consciência situacional e ele não conseguir cumprir com as funções dele, né? Então a gente coloca sempre um atendimento, né? Um atendimento via internet, e-mail, telefone, o que for, para ajudar no que for possível. E se for um caso de desembarque, ele vai ser colocado no camarote até que a gente possa chegar em terra e conseguir desembarcar essa pessoa para poder ter um atendimento mais especializado. Uhum. O camarote, para quem não conhece, né? Eu aprendi depois também, é como se fosse o quarto do hotel. O quarto dele, Mas eu penso, né? Assim, no nosso dia a dia, nas nossas experiências, nas nossas gestões, a gente tem muitas rotinas que a gente tem, independente da norma que chegou agora com essa adaptação dos riscos psicossociais, para que a gente forneça o bem-estar, um bom ambiente. Por exemplo, eu vim de segmento de call center de muitos anos, então a gente tinha aquela sala para desestressar, com rotinas de atividades, né? Para que a gente possa trazer esse ambiente. Eu acredito que você em Mar também tenha isso. É uma prevenção, porque não tem muito a ver com os riscos psicossociais e tem a ver, sim, com esse desenvolvimento do colaborador e no pensar, né, estratégico nele. Vocês têm isso já de prevenção e essa rotina? Tem sim. Eles vão ter, não digo uma sala, né? Mas eles vão ter um momento de recreação entre si. E ali vai ter algumas coisas que eles podem, a própria internet, né? Acesso à TV. Tem uma história muito legal que todo vaposeiro, né? Eles se chamam de vaposeiro. Eles falam que eles todos adoram novela, que é o momento de descontração deles. Então eles comentam sobre novela. É muito legal isso. Ver eles se envolvendo com novela. Aí você
pensa assim, um monte de homem que fala que é isso, que novela é coisa de mulher, é nada. Homem também vê novela, né? E essas são as formas que eles acabam lidando, mas a gente também ajuda eles, né? A gente vai fornecer atendimento, conversa, escutativa. Às vezes eles ligam para a gente, só o fato da gente escutar eles de alguma maneira, né? Não precisa nem ser psicólogo para escutar, só ter um ouvidinho, né? Uhum. E eles já tornam isso como um atendimento, que a gente fala assim, Vaposeiro é tudo carente, né? A gente tem que parar e escutar eles um pouquinho. Ah, legal. Eu acho, né? Eu acho que a Fê até podia falar um pouquinho pra gente. É porque a cachorrinha tá latindo, porque tocando interfone aqui. Gente, olha só, deixa eu quebrar a live. Estava eu aqui me preparando para a live e o Gabeira na Globo News. E eu tô aqui com a Fernanda. Eu falei, Fernanda, o Gabeira tá ao vivo aqui, passou um gato. Fernanda, passou outro gato e ele lá. Eu falei, deixa sua cachorra latir, garota. O homem tá aqui em rede nacional, rede mundial e os gatos estão passando atrás dele. Eles são os donos da casa. Para você, quem sabe faz ao vivo, né? É isso, os bichinhos são os donos da casa. Fernanda, conta um pouquinho da gente fazer outra pergunta para a Aline, que eu acho que é legal você trazer para a galera que está aqui. O que é um pouco desse olhar social? Fernanda é psicóloga, né? Eu sou aquele povo da operação, tá? Então, sou essa pessoa agitada, que gesticula. E a Fernanda é a minha metade que veio me trazer calma. Então, a Fernanda, conta um pouquinho por que essa norma veio e o que ela traz de importante, né? Para a gente ter esse olhar. E aí, pessoal, antes da Fernanda falar, eu acho que é muito importante. A Aline, a nossa convidada, ela é mega, ultra power experiente no mar, né? Nesse segmento. Só que quando a gente fala de olhar colaborador, ele pode estar em qualquer lugar. E mais, eu quero que a Fernanda fale um pouco que nem todo o problema está na empresa, está na gente. E está dentro da nossa casa, nos nossos amigos, nas nossas relações, né? Fala aí um pouquinho, Fê. Foi um pouquinho que a Aline falou já, né? Que é impossível a gente fechar a caixinha e abrir outra, né? Eu vou fechar a caixinha agora da minha vida pessoal, das coisas que acontecem comigo no meu particular, e vou abrir a caixinha do trabalho, né? Aí quando bater as 6 horas e eu bater meu ponto, eu fecho essa caixinha e abro de novo meus problemas pessoais, né? Então é bem complicado isso, porque a gente não funciona assim. A gente não funciona dessa forma, né? Então muito tempo, né? As pessoas vinham, você tem que deixar o problema de lado e fazer o seu trabalho. Não é assim. E por isso, exatamente por essa mentalidade, que as pessoas adoecem, né? Porque quando a gente fala em saúde, ainda tem, né, muito aquele pensamento, aquele viés, né, de que saúde é saúde física, né? Eu preciso ir num cardiologista para ver como é que está o meu coração. Eu preciso ir no ginecologista para ver como é que estão meus órgãos femininos, né? Eu tô com dor na coluna, eu vou no ortopedista. E a mente? Ela não está desconectada do corpo, ela faz parte. Né? Eu acho que isso que você está falando, né, Fernanda? Eu até estou atualizando os últimos números aqui. Acho que a Mítia vem falando um pouco, né? Para a gente lembrar, a norma ela já existe há muito tempo, né? Ela é de 76, 78, aonde ela traz a prevenção de vários riscos, né? E a gente tem alguns exemplos, né, Fê? Químicos, biológicos, o cinto de segurança, não fumar no avião. E desde a pandemia, a gente já está batendo 500 mil casos de afastamento, né? Por ansiedade, por depressão, por burnout. E eu estava pegando o último dado, o Brasil é o segundo país com maior índice de burnout. Então, é alarmante, é preocupante. Então, quando a gente fala muito de saúde mental, né? É esse olhar que a gente precisa ver. Como é que a gente vive um dia, quem vive na cidade grande é isso, né? A gente está sempre estressado, a gente está correndo para lá e para cá, e chega no trabalho, e é o filho, e é o problema, as metas são os indicadores. E se a gente não se cuidar, a gente adoece. Então, eu achei legal trazer essa fala para a gente não olhar e falar assim, não, mas é a mim.
empresa é uma paz, lá não acontece nada. É importante esse olhar. Mas vamos continuar. Quer fazer a próxima pergunta para a Fê? Para a Aline? Ô, Aline, fica à vontade aí, que o bate-papo é à vontade. Eu ainda quero fazer uma pergunta para ela, dentro ainda do que ela falou, né? Sobre essa questão das pessoas estarem mais conscientes, né? Dentro do mundo offshore, dentro do apoio marítimo, quanto à questão quanto ao tema de saúde mental, né? E a gente fala muito que o papel da liderança, né, Aline? Hoje você como gestora, né, de uma equipe grande, você vai entender o que eu estou falando. Hoje o papel do gestor é muito importante, né, para estar fazendo esse letramento da nossa equipe. Como é que é isso a bordo? Existe uma pessoa responsável para, em caso, né, de alguém ter uma crise de ansiedade ou precisar de um acolhimento, ter esses primeiros socorros no mar? O marítimo, ele tem um certificado de competência dizendo que ele tem cuidados médicos, né? Que ele é treinado para ser cuidados médicos. Uhum. Mas eu te digo que nem no hospital que a gente vai hoje, eles estão preparados para a saúde mental. Então, como é que você quer que o meu marítimo, que não é médico, esteja preparado para estar para saúde mental? Não está. O que a gente instrui é escutativa. Escuta, acolhe, entende, vê se pode ajudar e pede encaminhamento, né? Que a gente vai encaminhar para um psicólogo, para um psiquiatra, quando é necessário, né? De acordo com o atendimento. Faz esse atendimento primário e se for algo mais crítico, que precise desembarcar para fazer atendimento, a gente vai fazer. Mas a orientação que a gente dá é essa, né? Porque a gente ainda não tem um preparo para eles, né? Para todos eles. Perfeito. Bacana. Eu como líder, complementando, né? Eu como líder do meu time, eu procuro estar muito próxima a eles, assim, no olhar eu consigo entender se ele está bem ou se ele não está bem. E consigo traduzir e tentar buscar o que está acontecendo ali. O que a gente instrui é que o líder, o comandante, tenha esse feeling com seus liderados. Perfeito. Eu acho que você falou tudo, né? Antes da Fê continuar na pergunta, eu acho que você falou tudo. Esse nosso olhar de liderança, né, Aline, é o mais importante. Quando eu falo muito, né, que a gente fala, porque é empresa, o olhar humano, ele, para mim, ele sobrepõe como um grande diferencial, porque quando você tem o olhar genuíno, o entender de fato o que está acontecendo, vamos ali bater um papo, né? Você não, porque às vezes a gente, né, acaba falando, não tá bem, será que ele não quer trabalhar? Às vezes aquela pessoa está passando por um problema que ela não quer falar, ou ela não quer desabafar, ou tem vergonha, né? Dependendo do assunto, a gente sabe que muita gente a gente tem vergonha. E você, como líder, tem que ter esse olhar genuíno para perceber. É por isso, pessoal, quando a gente fala que desenvolver liderança é fundamental, é porque é isso. Quando a gente ocupa a cadeira de liderança, a gente precisa de preencher, como diz minha sócia, e travou. Fala de deep skill. E ela é perfeita nisso, porque a gente precisa de ter skills que a gente consiga olhar e entender esse lado humano de forma genuína. Não de forma crítica, não de forma condenatória, né? E sim de forma humana. Isso aí. Inclusive a gente falou isso semana passada, né? Dos deep skills, né? Pouco se fala dos deep skills. A gente fala muito dos hardware skills, né? E dos soft skills, que são importantíssimos, né? Mas o deep skill, e aí me fizeram uma pergunta pra gente, né? A gente estava numa entrevista e a pessoa nos perguntou, mas deep skills, a pessoa já nasce com ele? Ou você pode desenvolver? Claro que pode desenvolver, é uma habilidade que você pode desenvolver. E
através do letramento, né? Eu acho que é mais prestar atenção, sabe? É ser humano, de entender e Sim, conhecer o seu liderado. Porque quando você conhece ele no dia a dia, você sabe nas atitudes dele o que ele tem, sabe? Você consegue perceber. Eu falei, tá, tem alguma coisa estranha aqui. E esse estranho é que você vai puxar o fiozinho para ver o que é. exatamente. E essa percepção, a escutativa, o feedback, né? Isso tudo, essa interação faz toda a diferença, né? Como é que você vai desenvolver dentro do teu trabalho, ainda mais no teu segmento, que é um segmento quente, né? Que as coisas mudam, é um segmento dinâmico, como você mesmo trouxe no início da live, Aline. Como é que a pessoa desenvolve resiliência se ela não sabe nem o que é isso? Não Uhum. sabe nem por onde começar, né? E por isso que eu falo que o papel do líder é muito importante nessa hora. Eu falo muito do feedback como um mantra, né? Porque, infelizmente, o feedback ele foi criado. Vamos dar um feedback na Fernanda? Vamos dar um feedback na Aline? E sempre foi trago como um feedback. O feedback é alguma coisa pejorativa. E eu falo, pessoal, não é feedback, é elogio. Feedback é reconhecimento. Feedback é bronca quando precisa ser no privado. Mas o feedback é esse conhecimento que a Aline falou. Você precisa conhecer. E como é que você conhece? Conversando. Como é que você conhece? E eu uso como um mantra na minha vida o feedback. Porque você usa ele para desenvolver, para alinhar, para para redistribuir orientações, processos, né? E eu sempre insisto muito. Eu trabalhei numa empresa que eu falava assim, gente, a gente não pode. E a gente falava muito na época da qualidade, né? A gente falava assim, não, porque feedback do zero da qualidade tem que fazer em 24 horas. Eu falei, eu sei. Tem que fazer então em 1 hora, né? Porque elogiar é importante, a gente gosta de elogio. Então eu uso como mantra que para mim o feedback é a conversa de coração aberto, seja ela para cobrar. A Ivonilde fez alguns comentários aqui, né? Falando que esse olhar genuíno tem um motivo. Ele não é, de fato, um que ampara aquela pessoa, mas um olhar que apenas quer mostrar que o outro está sendo visto, para que ele perceba que precisa separar as coisas, né? Entrar no trabalho, esquecer o outro lado. Dependendo do cargo, não se permite entrar o pessoal, sim. E aí vem a próxima pergunta, que faz todo sentido que ela falou, Aline. O que realmente funciona, né, para implementar a NR1 no apoio marítimo sem comprometer a operação? Porque às vezes a gente precisa, né, ter uma postura mais firme, ainda mais a distância fica mais difícil ainda, essas relações. Eu digo, é difícil te dar uma receita de bolo que funciona, o que não funciona. Cada empresa tem uma cultura, um segmento, um jeito de trabalhar, né? Então tudo tem que ser adaptável àquela empresa. É claro que a maioria das empresas já estão fazendo de alguma forma, já estão mapeando os riscos psicossociais, só não estão organizados. O que a gente precisa hoje é colocar dentro do PGR, né? Porque é um risco, entender, mapear e dar tratamento para aquilo que é preciso, né? E fazer as ações que são necessárias e cumprir com aquelas ações que foram ali colocadas, né? Mas não tem uma receita de bolo, cada um é de um jeito. Então, né, a gente vai precisar entender como é que estão os afastamentos dessa empresa, como é que estão os riscos dessa empresa, o que está mapeado, o que não está, como é que é feita a anamnese das pessoas, né? O tratamento é feito, em que momento, quando, né? E assim por diante. E a NR1 é essa organização. A gente vai colocar num documento dizendo como é que é feito. E vocês setorizam isso, por exemplo, por embarcação? Você tem um PGR para cada embarcação ou a empresa toda? Me tira essa curiosidade.
a gente vai ter PGRs por embarcação, que é o PGR-TA, e o PGR do administrativo, né? Separados por localidade. Então, cada localidade a gente tem um PGR, porque dependendo do local e o que é feito naquele local, o risco muda. Sim. Então, né, um estaleiro é diferente de um administrativo, assim como uma embarcação é diferente de outra, né? Então, cada um vai ser de uma forma, porque as máquinas, elas podem ser o mesmo modelo, mas as máquinas podem estar de manutenção diferente, então elas vão causar barulhos diferentes. Então, eu tenho documentos diferentes, para exemplificar, né? E os riscos psicossociais, ele está dentro do risco ergonômico, né? Então, dentro do risco ergonômico, a gente vai mapear tudo que por pressão, né? De operação, pressão de estar fora de casa, fadiga, isso tudo está ligado ali dentro do risco ergonômico. Perfeito. Alguma pergunta, gente? Vocês têm alguma pergunta a fazer para a Aline? É isso que eu ia falar. Coloca aí, ou se está gostando, se quer que a gente fale mais alguma coisa disso. A Aline estava falando do segmento marítimo, né? E eu acho que eu e a Fernanda, a gente tem já conversado com muitas empresas, a gente já tem montado alguns trabalhos e que a gente tem encontrado um pouco disso que a Aline falou. Quando a gente fala de fazer uma adequação aos riscos psicossociais da norma, eu não vou dizer que é fácil nem difícil, mas vou dizer que é tangível. E você tem etapas, porque ela comentou, né? Ela vai fazer um trabalho de acordo com o local, o ruído da máquina, a localização. Quando a gente está trabalhando com uma empresa, né, Fernanda, que a gente fez um diagnóstico, a gente até ficou bem feliz quando a gente viu o resultado, porque era um resultado de risco médio, não era um resultado de risco alto. Então, isso significa dizer que em alguns, eu consideraria muitos casos, muitas empresas que levam a sério o respeito, o desenvolvimento do colaborador, né? Essa escuta de verdade, a construção do feedback, a gente encontra as etapas que como é que funciona, né? A gente precisa de conhecer um pouco em que situação que se está, que a gente chama de pré-auditoria, né? A Fê, psicóloga, me interrompe se eu estiver falando alguma besteira. Depois a gente faz um diagnóstico para dizer, e a gente vai falar assim, olha, você está no caminho, como é que você vai trabalhar? E a gente esbarra, muitas das vezes, com empresas que estão fazendo muitos planos de ação, que eu acho que foi a fala da Aline, essa última fala agora também disso, e falta... Às vezes só essa organização, né? Em que grupo atuar. A Fê até fala do nome, grupo... Como é que quando a gente... GHE. GHE. É isso aí, grupo... Homogêneo de... GHE. Grupo homogêneo de... Esqueci o E. Não esqueci. Então, vamos lembrar o E. Disposição. Disposição. Isso, grupo homogêneo de disposição, é isso aí. Então, a gente tem se deparado na nossa consultoria, na Humano, que a gente encontra, às vezes, a pessoa desesperada e fala, cara, você está no caminho, você só precisa organizar nesse exemplo que ela deu, né? Na verdade, essa pré-auditoria que a Madê falou, né, é um termômetro, porque ele vai pegar todos os fatores, né? Os fatores que podem causar riscos, né? E vai realmente ver como a empresa está se organizando diante a esses fatores, o que, né? Como tá o termômetro mesmo, né? Até para falar, olha, o fator aqui X, você precisa olhar com mais carinho, porque realmente... E aí a gente vai dar mais atenção no momento do mapear, né? Para esses fatores que deram alto, né? Aí a Ivonilza botou aqui, inclusive, né, que ela é professora, é isso? A Ivonilza é professora, Então, Ivonilza, é um segmento também que tem muitos riscos, né? Muitos fatores, até porque esses professores... Eu até li uma matéria ontem, uma amiga
compartilhou num grupo que eu participo, falando que, eu não sei, ainda não, eu vou falar aqui, mas eu não fui buscar para ver se era fidedigno essa informação, né? Que hoje é responsável, os pais, né, são responsáveis caso esse filho agrida, tanto verbalmente quanto fisicamente, né, algum colaborador do colégio e ele sendo de menor, quem responde isso em juízo são os pais, né? Acredito que seja verdade, sim. E por que as escolas estão fazendo isso? Não estão fazendo isso à toa. Sim. Né? Porque realmente esses professores, eles têm esse risco de estar exposto a uma carga emocional muito alta, né? E que vem tanto dos pais, quanto dos alunos, quanto da diretoria, enfim. O próprio ambiente, né? A gente está fazendo um curso, né? Eu estava até comentando, a Fernanda vai lembrar essa semana, e eu estava escutando o palestrante dizendo assim, o professor, né, falou assim, o hospital, ele é um risco de contaminação da recepção, é um fato. Da recepção, você está sujeito a se contaminar da recepção até o consultório, até o CTI. Mas quando transborda para o humano, quando você chega num hospital que você tem um médico de 24 horas de plantão, um enfermeiro que está 12 ou está 18 ou 20 porque o colega não veio, porque ele está tirando o plantão, essa carga emocional, porque ninguém chega no hospital sorrindo, salvo quem vai ter bebê, né? Mas chega com dor. Todo mundo chega com uma carga emocional absurda. E quem cuida desse time? Porque quando a gente chega, e eu estou me aprofundando tanto nessa imersão emocional do hospital, me colocando na função de paciente. Porque quando você olha para o médico, o que a gente pensa? Uau, cheguei no hospital, ele vai resolver minha dor. Eu não sei o que eu estou sentindo, mas eu sei que eu vou sair daqui boa. E falando um pouco dessa questão emocional, essa palestra, essa aula que eu estava assistindo, falava, gente, hospital é um lugar que você tem um colaborador mais consumido, porque ele tem que deixar os problemas dele tá ali, e aí quem vai cuidar dele? Quem cuida dele? Né? Uhum. Então, a escola, eu acho que a Aline deve viver isso, que foi a pergunta que eu fiz no começo da live. Né? Se o meu colaborador não estiver bem, eu, de uma forma genuína, vou dizer, não tem problema, vai mais cedo, vai se cuidar, e a gente é humano, e óbvio, vai compensar o gap. A Aline não pode falar assim, vai para casa. Não pode. Ela tem que ter uma estrutura, né, no marítimo, toda amparada para cuidar desse colaborador. E aí, Aline, de novo, também é uma curiosidade. Eu só acho, né, porque eu não entendo nada disso, que muitas das vezes, até para você fazer esse desembarque de alguém que não está bem, é complicado, né? Porque você tem plataforma, você tem navio, né? Dependendo do desembarque, talvez você tenha que transbordar ele para a plataforma para vir de helicóptero, né? Por uma emergência. Uhum. Ou você tem que trazer a embarcação de volta, né? Isso talvez influencia em contrato, em dinheiro, né? Em trazer ela de... vai poder responder, tá? E se não puder, tudo bem. Uhum. Mas qual o fator que mais impacta, né? Porque a pessoa fica confinada, é um espaço confinado que ele fica ali apoio marítimo 28 dias, né? Esse é o fator principal? Não, porque eles estão acostumados a ficar ali confinado, né? Uhum. Depende muito de pessoa para pessoa, porque eu não sei o que se passa na casa dele, na cabeça dele, né? Então, por exemplo, eu posso ter um colaborador que não tá bem, e eu não sei, né? Porque a saúde mental é uma das coisas mais difíceis, porque você não segura, não tange. Não é visível, né? Não é palpável, né? Não é palpável, não é esse aqui tá quebrado, eu vou consertar, né? Uhum. Então, assim, é muito difícil, às vezes, de você conseguir pegar. Porque vai depender muito das pessoas, né? Porque não tenho como saber exatamente, não. É que acontece ao vivo, né?
Eu posso te falar uma coisa, eu não sirvo para embarcar porque eu fiquei confinada 2 dias aqui nesse alagamento, estava a ponto de ter um troço. Então, a gente brinca, mas é uma característica. Eu falava, meu Deus, que eu ia falar isso, e assim, eu vou dar o meu exemplo dessa situação que eu passei com o Madelon, né? Meu filho estava também. Eu sou uma pessoa extremamente caseira, às vezes eu fico uma semana sem olhar a rua, porque meu trabalho todo é home office, né? Então, eu não tenho problema, eu adoro, inclusive, eu sou muito caseira. Então, eu não tenho esse problema de estar dentro de casa. Mas eu confesso que teve momentos na casa da Madelon, e ela presenciou isso, de muita angústia. Você fica em casa, eu não posso sair dali. Porque você trabalha de casa e não sai porque o teu negócio está ali, mas se você quiser abrir a porta, você sai. E aí eu acho que isso traz muito para essa nossa discussão. O nosso exemplo, né, que a gente viveu, a gente não podia sair. E aí acho que por isso que assim, a Aline é tão importante nesse compartilhamento de sentimento, porque uma coisa é você abrir a porta e sair, você não sabe que você está trabalhando. A outra coisa é você não poder sair. E como é que faz? Fala aí. Eu acho que quem não trabalhou, quem trabalha com esse segmento e não embarcou, deveria embarcar. Para entender como é que é a vida do colaborador lá no mar. Eu passei alguns dias embarcado numa das empresas que eu trabalhei, né? Para preparar uma embarcação para auditoria, mas a vivência foi muito importante. Naquela época não tinha internet. Então eu não tinha acesso, não tinha comunicação, né? Então eu não conseguia. Tinha internet, mas lá a bordo não tinha ainda, né? Já existia. Não sou tão velha assim. Ruinhas entregas. Mas foi desesperador, porque chegava uma hora que eu olhava assim e eu falava, e agora? O que eu vou fazer? E foram 14 dias só. Aí quando eu voltei, eu lembro que a lancha já estava me esperando, sabe? O barco chegar. E eu pulei do barco quase que instantânea, assim, a lancha saiu, eu quero descer dessa merda, que eu não aguento mais. Eu com a Fernanda, a gente ficava a bordo, mas a gente sabia que no final do dia a gente ia descer. Verdade. Mesmo assim, teve uma situação, não sei se você lembra, Aline, que a gente desembarcou por volta de 11 e pouca, foi pré-auditoria, ia ter uma auditoria, a gente estava acertando as coisas e eu sei que a gente chegou lá de manhã e só saiu tipo 11 horas da noite, aquilo foi me dando uma angústia, né? Só de ver escurecendo e como é que eu vou sair daqui? Eu já tô acostumada, eu sei que eu vou sair, uma hora eu vou sair. Exatamente. E se eu não sair, eu vou dormir, no outro dia eu saio. O Clap fez um comentário aqui que Pois eu ia... Uhum. É puro, eu vou ler. Uma dor emocional não é tangível, isso dificulta a percepção em ação. E é fato, né? A gente acha que entende o outro, mas muitas das vezes é isso. A dor emocional, ela não é tangível. A gente não é. E assim, até a gente tem que ter cuidado com a fala. Às vezes a gente fala de entender o próximo, e olhar o próximo, e na liderança, mas muitas das vezes a gente não está bem. Então, eu, líder, tenho os meus problemas, as minhas angústias, né, os meus sentimentos, como todo mundo que está aqui assistindo tem. E às vezes é isso. Eu acho que é uma via dupla, né? Eu posso estar no momento que eu não estou bem, mas preciso representar bem pela liderança que eu exerço e não consigo perceber o próximo porque eu não estou bem comigo, né? E eu estava vendo numa escala hierárquica que falava isso. Eu complemento ainda, vou além, né, do que você falou, Madei, o que o Clap, beijo, meu querido, saudade de você. Vem aqui nos prestigiar, viu? Muito bem. Muito bem. Ele falou da dor emocional, não é tangível, né? Os sentimentos não são tangíveis, né? Os pensamentos, né? O que o pensamento vai proporcionar de emoção e de sentimento dentro da gente, para mim bate de uma forma, que para a Aline vai bater de outra, para
Clap, vai bater para Madelon, ela vai ter uma outra percepção. Então, se realmente esse gestor ele não tiver essa sensibilidade, essa escuta ativa, essa empatia, que é um deep skill, né? E que pode ser desenvolvido nessa liderança, é complicado, fica pesado. Eu assisti uma palestra real, numa empresa que eu saí, e o CEO disse o seguinte, ele falou assim, já chorei muitas das vezes sozinho, porque o meu colaborador fala com o coordenador, que fala com o gerente, que fala com o diretor, que fala com o superintendente, e ele falou assim, eu falo com quem? Então ele falou, eu já chorei muitas vezes sozinho, porque eu não tinha com quem desabafar, não queria levar para gerar mais, não problemas, mas mais preocupações para casa. E ele falou, né, falando dessa saúde emocional, ele falou assim, já chorei. Muitas das vezes ele falou, não tenho vergonha de dizer, porque eu não encontrava solução, mas eu precisava de me mostrar forte o suficiente e não tinha com quem desabafar. E hoje eu acho que é isso que a gente vem trabalhando e compartilhando, e foi o que eu falei para todo mundo de novo, né? Eu e a Fernanda temos uma empresa, a Aline, super famosa e conhecida, mas independente do nosso negócio que a gente quer trazer, a gente quer compartilhar a informação. E dizer isso, né? A gente tem que ter um olhar diferente, a gente tem que ter um olhar cuidadoso, a gente tem que olhar genuíno, a gente tem que perceber que às vezes a gente fala, não vai passar, vai passar. Será que vai passar? Será que, né, como é que a gente pode transformar? E, de novo, nada acontece por acaso. Esse confinamento que nós passamos me trouxe muita reflexão. Muita. Apesar da gente ter ficado confinado, a gente estava bem, segurança, tinha vinho, olha, o que saiu do armário para a gente comer, né, Fernanda? E a gente olhava, e depois que passou, eu falava, meu Deus, quantas pessoas perderam tudo, eu só estava reclamando que eu estava confinada. E eu comecei a ir para minha rua e fazer algumas perguntas, né, de doação, porque, e eu acho que, assim, que é a compaixão que o Clap está falando, né? Eu tô aprendendo todo dia a ser uma pessoa diferente. Eu não sou uma pessoa maravilhosa, eu tenho os meus defeitos, mas como isso tem me tocado e estudado e aprendendo, e eu queria até falar aqui para a galera do trabalho. Fala aí, Fê, que eu vou trazer o livro. Pegando o gancho do que a Madelon estava fazendo, ela é assim, tá, gente? A hiperatividade. Pegando o gancho que a Madelon estava falando, o Aline, como é que é essa relação de compaixão e empatia a bordo? Você percebe que a tripulação em si tem essa característica de acolhimento um com o outro, tendo em vista que vivem 28 dias num espaço confinado? Eu acho que depende muito da liderança, né? Do comandante, do chefe de máquinas, para desenvolver isso, né? Mas olhando também para o meio corporativo, para o administrativo, a gente também tem lugares que a gente consegue desenvolver um bom relacionamento e tem lugares que a gente não consegue desenvolver um bom relacionamento. Então, acho que depende muito, sabe? E eles costumam, não, quando eles não se encaixam, ou eles pedem para mudar de barco, o próprio comandante pede para tirar aquela pessoa de barco, e assim, as coisas se nivelam, né? Eu falo sempre que assim, o tipo de tripulação ela é sempre nivelada. Aquela que é mais proativa vai estar sempre com as pessoas mais proativas, né? Uhum. E assim por diante. Então, eu acho que tudo depende, né? Depende das pessoas. É muito difícil para mim, às vezes, até falar, porque eu sou engenheira, para mim é papumba, né? Aí, saúde mental é talvez. Aí eu fico assim, que talvez, existe isso no meu vocabulário? Não. Aí eu tenho que ficar pensando, não, mas depende, tudo depende. Isso fala um pouco sobre a pergunta do Clap que ele botou, como a NR1 olha para a saúde mental do líder, né? Não,
os planos, né, os desenvolvimentos são todos iguais, né? Por exemplo, se eu trato de saúde mental do colaborador na ponta, eu também trato do líder, né? O risco ele vai ser uniformizado para todo mundo. Eu não vou. Talvez eu tenha a bolinha lá no mapa de riscos, que talvez ela seja maior, porque a pressão psicológica, talvez em cima do líder, é maior, né, do que no outro. Então, talvez seja uma medida maior e uma menor, mas ela vai ser tratada. Da mesma forma, só com um olhar mais atencioso por essa pressão que ele sofre, talvez por grandes equipes, né? Isso. De estar fora de casa são todos iguais, mas a pressão por operar, né? Pressão por tempo, por entrega, vai estar maior em cima do líder, com certeza. Ô, Fernanda, sabe por que eu saí? Porque eu queria estar chegando no final da live e eu queria que a Fernanda falasse um pouco, que é o nosso mantra. A gente tem falado muito disso aqui. Felicidade. E felicidade. A gente está lendo esse livro, Felicidade Corporativa, mas por que a gente vem falando? Porque a gente tem dito o seguinte, que felicidade tem que estar na agenda. Se felicidade não estiver na agenda, não tem resultado. E aí, eu queria que a Fernanda falasse um pouquinho, porque isso a gente tem discutido muito, né? A gente vai treinar, a gente vai fazer plano de ação, mas se eu não tiver felicidade imbuída nisso, se ela não estiver na agenda, não funciona. Fala aí, Fê. Então, olha, só tenho 8 minutos para falar de uma coisa tão importante para você. Então, felicidade, o que é felicidade, né? O que é felicidade? É tão subjetivo também, né? E esse livro mostra que felicidade você pode trabalhar realmente dia a dia e que você estar no aqui e agora prestando atenção de como estão seus pensamentos, né? Quais são os seus propósitos dentro daquela empresa, né? Porque você está ali no automático, certamente em algum momento você vai entrar num processo de adoecimento. Então, você precisa estar muito certo do que você quer, qual é o seu propósito ali dentro. Resiliência, né? Desenvolver essa resiliência. Nem sempre tudo vai sair conforme programado, conforme traçado, né? As coisas saem do trilho. E a gente precisa estar preparado para esses momentos de grandes desafios. A vida não é bela a todo momento. A gente vai ter desafios, inclusive na nossa vida particular, a gente tem a todo momento, né? A chuva, a live que ia acontecer semana passada e não aconteceu. Foi um grande desafio. A gente teve que lidar com isso. Não saiu do nosso programado, né? Então, a gente precisa também pensar que a gente é autorresponsável por essa felicidade. E se a gente não se motivar e não ressignificar esses desafios, né, não racionalizar, né, tudo bem, eu estou passando por isso, não tá legal, eu estou sofrendo, tá doendo, mas o que eu posso fazer para que isso fique um pouco mais leve, para que eu consiga raciocinar melhor e sair desse ciclo, né, que está me trazendo sofrimento. O que eu posso fazer para minha vida enquanto bem-estar, né? Como é que está a minha alimentação? Como que está o meu sono? Como estão minhas conexões, minhas relações? Eu estou trocando? Eu tenho uma Aline Suchia para vir aqui e ensinar para a gente, trocar com a gente esse assunto tão bacana, né? Como é que estão minhas relações? Como é que eu estou movimentando o meu corpo? Eu estou fazendo exercício físico, né? Eu não tenho tempo. Mas peraí, uma caminhada no final de semana. E você falou bem, né, Fê? A felicidade, ela é subjetiva, ela é um estado. E hoje eu falei com ela de manhã, eu falei, nossa, como eu tô feliz. E eu não tenho estado feliz esses dias por um monte de problema que aconteceram.
E eu falei assim, nossa, como eu tô feliz. Gente, é um sentimento, né? Pensa aí se vocês não têm passado por isso, porque eu não é que eu tava infeliz nem triste, mas eu não tava com esse estado. Hoje eu falei, gente, acabou a luz de manhã. Eu falei, vai dar tudo certo, nem que tenha que a Fernanda entrar na casa dela com a live. Imagina! E essa história... Imagina se você está sobre ansiedade, né? E você não consegue se regular, porque você precisa estar consciente disso. Isso é autoconhecimento. Isso é uma prática que nós, gestores, precisamos ter. E o que é felicidade para mim não é para você e não é para você. É isso. Às vezes a felicidade para um é acordar mais tarde, né? É chegar a dormir, o outro é fazer o exercício. A gente está chegando no final. Aline, o que você queria dizer? Aline! Falta 4 minutos, está delicioso. Aline, o que você queria deixar de recado, falando um pouco disso dos riscos psicossociais? Se deixar eu e a Fernanda, a gente fica até meia-noite, entendeu? Organizem-se e faça o menos é mais, né? Não precisa ficar inventando, mirabolando, criando, né? Menos é mais, né? Faça o que é mais prático. Eu acredito que é a forma mais de você conseguir dar fluidez, né? Do que você precisa dos riscos psicossociais. E depois você elabora um grande programa, né? Com grandes, né? Comece pelo básico. O básico, o básico é tudo, né? É a base realmente, né? Muito bacana. E você, Fê, o que você queria deixar para fechamento de recado? Primeiro, agradecer a presença da Aline, tadinha. Obrigada a vocês. Hoje, apertadas de horário. Ela, Fê, eu tô indo aqui. Tô saindo, Rio, calma. Muito obrigada, Aline, pelo convite. Por estar aqui contribuindo, né, com esse assunto tão importante. Vão ter próximos convites, tá? Por favor. Quero falar para a Lahai, que ela entrou aqui, falou, volta aqui, faz mais live. A gente vai fazer. Agora, todo mês, a gente vai trazer um convidado especial para falar sobre um assunto bacana. É isso. E muito obrigada quem veio aqui prestigiar a gente, né? Que interagiu aqui conosco. E aguardem que vai ter próximas. É isso, pessoal. A gente já tem uma live para final desse mês, né, Fê? A gente está fechando o conteúdo, possivelmente dia 31, especialmente nesse mês das mulheres. Então, a gente já queria aqui aproveitar e deixar para a gente que está aqui. Vou falar então. Para a gente que está aqui, esse mês das mulheres, feliz dias para a gente. Para os meninos que estão aqui nos prestigiando também, obrigada. Deixa eu passar para ela antes de fazer o fechamento. Fala, Aline. Bom, eu tenho um projeto de mulheres, eu andei divulgando, Fernanda faz parte, Madelon vai ser convidada. É um projeto gratuito, já temos 160 mulheres inscritas para fazer o básico. Eu vou empoderar 160 mulheres daqui até o final do ano, o que a gente precisa fazer para melhorar, né? Para seguir, para ter melhores posições, para estar no mercado, para se expor, para tudo que a gente precisa fazer como mulher, porque o mundo ainda é muito, não digo machista, mas uma presença masculina muito grande, né? Então, algumas precisam ser empurradas, e o que eu quero fazer é empurrar um monte de mulher. Porque assim como eu, fui, Fernanda foi, Madelon foi, eu quero que 160 vão também. E juntas nós vamos quebrar esse labirinto de vidro que vivemos, né? E criar um grande network também, né? De troca. Galera, a live deve cair, vão derrubar a gente, que é uma hora. Eu vou colocar o link do projeto da Aline lá aqui no nosso no Humano, tá? Meninas... Obrigada, fiquem com Deus. Vamos tomar nosso vinho. Obrigada, Aline. Até a próxima. A todos. Obrigada, Aline. Tchau.